Eu na época que tive a ideia de começar o cinema, eu não tinha a mínima noção do que era cinema. Funcionei 23 anos, me sinto realizado. O cinema praticamente foi a minha casa. Em primeiro plano, eu acompanhei uma exibição de um documentário que falava a respeito de uma febre que estava acontecendo de um modo geral. Então esse rapaz veio para projetar, mostrando como era feita a transmissão da doença através do mosquito. Fiquei encantado com o que vi. O que eu vi me encantou. E eu já imaginava antes que a nossa cidade estava uma cidade praticamente iniciando, a cidade estava praticamente iniciando o crescimento da população e não tinha um meio de diversão, da pessoa se divertir. Eu quero dizer que a cidade estava crescendo porque eu conheci a cidade com 15 casas. O centro aqui do nosso Aracruz, quando eu cheguei para aqui, com 11 anos de idade, tinha 15 casas. E aí eu imaginei, a gente podia tentar colocar um cinema, um cineminha, uma coisa assim doméstica, mas que desse para atrair a atenção desse público, para que o público se divertir. Eu não tinha condições financeiras. Fiquei assim com aquela ideia, aguardando uma oportunidade. Instalou-se em Aracruz o Banestes e como eu tinha um pequeno capital já depositado no banco, que eu funcionava como relojoeiro, eu fui ao gerente e propus se ele não queria se associar para a gente colocar uma sala de exibição de filmes. O Tranquilo era o gerente do Banestes. E no caso eu fiz a sociedade com o Tranquilo. Como ele não me deu oposição, eu voltei novamente e insisti de novo. Ele falou assim, mas e o local? E como eu já tinha essa ideia há mais tempo, eu já havia conversado com o padre, onde funcionava a igrejinha, a capelinha, mudou para a igreja matriz, porque foi construída uma matriz nova, e a igrejinha ficou sem utilidade. A gente tinha muita amizade com o padre Guilherme, porque eu como relojoeiro na cidade, eu já havia consertado um relógio para ele, que não estava funcionando. E através dele e do pessoal, fabriqueiros, na época não era nem diretoria, nada não, se chamava fabriqueiros. Eles concordaram passar a funcionar como cinema, mas que não mexer, que não alterasse a condição que estava. O cinema teve início, essa ideia que eu tive para começar o cinema, teve início em 1962, na Capelinha. Aí ficou praticamente pronto a sala para instalar o cinema. Agora faltava comprar os projetores. Ele perguntou se na próxima semana se a gente podia ir à Vitória para ver os projetores. Aí compramos o projetor, dei uma lida no manual, nunca tinha visto projetor, agora dependia de arranjar o filme. Como a gente tinha um amigo aqui que tinha um irmão que funcionava como advogado em Vitória, e através desse amigo a gente conseguiu o primeiro filme. O filme chegou no sábado, eu consegui instalar a máquina lá o projetor, lá na igrejinha, que ainda não estava instalado. Instalei, fiz um teste, testei o filme e tal, e já marquei a exibição para 8 horas, para as 20 horas daquele sábado. Coloquei um cartaz no bar do Hilário Beach, que era justamente aonde eu funcionava com a relojoaria, numa portinha
Coloquei o cartaz lá e saí avisando o povo que ia funcionar, ia começar a funcionar um cinema na Capelinha, na antiga Capelinha. Eu consegui levar 30 pessoas para o cinema. 30 pessoas assistiram o filme que se intitulava O Sol por Testemunha. Inclusive, uma ótima produção, um filme que até hoje não me sai da memória, O Sol por Testemunha. Ele perguntou qual seria o nome do cinema. Falei para ele que o nome seria Esperança, com esperança de futuramente fazer um cinema à altura da cidade. Ele achou que teria que colocar o nome da filha. Ele tinha uma filha de 10 anos aproximadamente, que se chamava Leila, que colocasse Cine Leila. Os primeiros ingressos trazia o nome de Cine Leila. E assim funcionamos algum tempo. Tem também a história dos bancos. Combinamos com o seu Luiz Rampinelli, que era um amigão da gente, que inclusive me ajudou muito nesse início do cinema. Fizemos aproximadamente 10 bancos. E esses bancos funcionaram durante o tempo que o cinema funcionou na Capelinha. Depois de acho que uns 2 anos, mais ou menos, que o cinema estava funcionando, o gerente foi transferido para uma outra cidade. E aí ele sugeriu de colocar o próximo gerente como sócio. E aí eu propus a comprar a parte, ainda funcionando na Capelinha. Aí, nessa altura, eu já mudei o nome, coloquei Cine Esperança, que era a minha ideia de construir um cinema à altura da cidade, um cinema 35mm profissional. O último que eu exibi na Capelinha, antes de passar para a Casa de Pedra, foi o Grande Caruso. A cidade estava crescendo, como eu já falei anteriormente, a cidade estava em crescimento e aqui funcionava muitas serrarias, tinha várias serrarias. Aí começou a aumentar um pouco o público no cinema e o espaço ficando pequeno. Eu consegui, através do seu Luiz Rampinelli, ele alugava um prédio do seu Marcos Trazi. Esse depósito era grande, era um armazém chamado Casa de Pedra, que na época foi construído para funcionar um armazém de café. E nessa Casa de Pedra tinha 2 espaços, 2 cômodos. Ele me cedeu esse cômodo. Na Casa de Pedra eu já preferi fazer cadeiras. Tinha um cigano que funcionava com cineminha ambulante e ele estava instalado em Bebedouro, no Linhares. Eu acabei negociando com ele as cadeiras. Aí consegui já um cineminha com cadeiras de madeira, mas bonitinha, reclinável, cadeira reclinável. Como eu mudei para lá, nesse intervalo, eu tive uma filha, colocamos o nome de Liamara. Eu vou mudar o nome do cinema para Cinemara. Coloquei lá Cinemara, da Casa de Pedra, e passou já a funcionar um cineminha mais ajeitado. E aí eu tinha mais autonomia, porque era meu mesmo, eu fazia o que eu bem entendia. Lá eu comecei com uma série. Era 3 filmes, uma série de 3 filmes. Cici a Imperatriz e Cici e Seu Destino. E uma série muito bonita. E foi um sucesso também a estreia no cineminha na Casa de Pedra. Agora vamos ver o trailer do filme que será exibido amanhã. Quando Paris Alucina. É o filme que o Cinemara levará em sua tela amanhã neste horário.
70 eu comecei a construção do novo cinema, que era o orçamento profissional. Nesse período, entre a Casa de Pedra e a construção do novo, tivemos uma outra filha, com o nome de Liliane. Veio a ideia de fazer uma fusão dos nomes das duas filhas e coloquei Cine Marliane. Fui inaugurar esse novo em 76. Isso já no 35mm, no cinema profissional, um cinema novo, com projetores de fábrica, cadeiras estufadas, reclinável, o ar não era refrigerado, mas um ar turbinado, um ar renovável, um cinema com 364 lugares, tela de 11 metros por 5 de altura, era a maior tela do estado na época. A maior história do cinema, que acho que não aconteceu nunca e nem vai acontecer nunca no mundo, esse cinema novo foi inaugurado em pleno sábado de carnaval, com o filme Os Dois Dragões da Operação Hong Kong. Foi esse o karatê que eu inaugurei o cinema novo 35mm. Olha que o pessoal está se divertindo por outro lado, a gente está inaugurando um cinema. E feliz da vida, porque eu tinha chegado aonde eu havia pensado antes, na esperança de construir um cinema novo e bonito, e para poder dar diversão a esse povo que, infelizmente, não tinha outra diversão na cidade. A diversão na época era o cinema. A gente fazia uns matinezinhos aos domingos, para também dar diversão às crianças, animar as crianças, levar as crianças para o cinema, para os matinês. A gente, quando fazia a contratação dos filmes, normalmente vinha alguns cartazes. Alguns traziam um cartaz maior, a maioria fotos. Mas a gente normalmente complementava isso aí, fazia uns arranjos, colocava um no próprio cinema, na própria sala de projeção, e colocava um justamente no bar do Hilário Beach. Consegui comprar um carrinho e comprei um sistema de alto-falante e já saía anunciando na cidade o filme que estava em exibição. Quando passou para o cinema profissional, eu tive a opção de escolha. Tive como fazer a escolha dos filmes mais clássicos, mas não teve muita aceitação também os filmes clássicos, porque na época foi justamente no auge da construção da fábrica de celulose, na época, o meu público da época preferia mais esses filmes assim, mais movimentados, filme que tinha mais ação. Para conseguir pagar a dívida, eu tinha que ir na aceitação do povo. E eu fazia pesquisa e via qual o filme que tinha mais aceitação, e eu fazia contratação com esses filmes. Só que eu tive um probleminha sério, que justamente até talvez coincidiu com parar o cinema em Aracruz. Eu tive que parar praticamente porque teve uma época de obrigação de a gente fazer um contrato de filmes e no contrato ter uma certa quantidade de filmes nacionais. E esses filmes nacionais não tinham muita aceitação justamente devido ao pessoal que gostava do karatê, do faroeste, do filme mais movimentado, não ia ver filme nacional, porque o filme nacional era história, era musical, o pessoal não gostava de filme musical. E esse filme nacional começou a diminuir a frequência no cinema. E diminuindo a frequência, o cinema dá prejuízo. Fez com que eu praticamente perdesse aquele ânimo que eu tinha antes e já não estava quase mais pagando a dívida
o compromisso das dívidas na época certinha, devido a essa diminuição. E foi quando eu acabei fechando o cinema em 1985. Eu comecei em 62 com o 16mm, o filme doméstico, o cinema doméstico, e parei em 85, quer dizer, 23 anos funcionando em Aracruz com o cinema. Aqui nós temos os carretéis, é do meu primeiro projetor 16mm, o projetor do cinema doméstico. Esse maior é porque era a parte de cima, tinha mais espaço no projetor, então eu colocava esse aqui. Esse aqui é da parte de baixo do projetor, onde recebia o filme já exibido. A gente comprou um projetor só, funcionava com um só. Depois, com o passar do tempo, a gente conseguiu comprar um segundo projetor. Esse é o tal 35mm, o carretel do projetor de 35mm, bem maior. A fita é 35mm de largura. Aí, ó. Esse é do projetor novo, do cinema profissional 35mm. Esse aqui foi que eu inaugurei no Cine Marliane, no sábado de carnaval, com o filme Os Dois Dragões da Operação Hong Kong, e a casa lotada. E eu feliz da vida com esse momento que estava acontecendo. E com isso me emociona realmente. Em todas as batalhas que eu tive pela frente, mas essa foi a que mais me deixou entusiasmado e que eu trabalhava porque gostava mesmo. Aprendi todas essas profissões que eu consegui desenvolver, não tive orientação nenhuma, ninguém me ensinou nada, eu fui aprendendo assim e fui fazendo. Aprendi muito, trabalhei muito, gostava do que fazia. Eu na época que eu tive a ideia de começar o cinema, eu não tinha a mínima noção do que era cinema. Depois eu fui criando ânimo e gostando da coisa. Eu só parei porque eu senti a coisa não estava funcionando para se manter. Mas cheguei a esse ponto, cheguei a inaugurar um cinema em Aracruz, funcionei 23 anos, com a graça de Deus. Me sinto realizado. Eu me sinto feliz, porque hoje eu estou gravando isso aqui num cinema que continua funcionando aqui na cidade. O cinema praticamente foi a minha casa, é a minha casa. Eu gostei do cinema, o cinema para mim é tudo, o cinema continua vivo e deve continuar.